No último dia 12 de novembro, nós tivemos a triste notícia de que Stan Lee morreu. Mas ele deixou tantas coisas legais pra gente que a gente só pode pensar no Stan Lee com muita alegria e muita felicidade. Por isso, a gente decidiu fazer esse vídeo com uma pequena, bem pequena, né, perto do que ele foi, uma pequena homenagem para esse grande herói da vida real. Oi gente, então, vídeo novo no ar com uma grande homenagem para o Stan Lee. Se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, dá joinha no nosso vídeo, que a gente fala muito de diversos assuntos. Eu e a Má somos bem nerds assim, né? E gostamos bastante desse universo de super-heróis, já fizemos bastante vídeos sobre os filmes dos Vingadores, dos personagens dos Vingadores. Já falamos muito sobre outras coisas desse universo, falamos também de livros, de séries, de várias coisas que a gente gosta. Então, se você se identifica com a gente, já se inscreve e continua acompanhando a gente por aqui. Mas vamos então ao assunto principal desse vídeo, que é o Stan Lee. E a nossa homenagem é falar um pouquinho pra vocês quais foram as lições que os personagens que ele criou deixou pra nós. Mas antes disso, eu acho que é importante a gente dizer, se você não conhece o Stan Lee, ele foi um dos maiores criadores de quadrinhos, de super-heróis de quadrinhos assim, do século XX, junto com Jack Kirby e outros nomes também da DC e tudo mais. O Stan Lee, ele criou muitos dos super-heróis que a gente ama e que a gente gosta muito. Por exemplo, o Quarteto Fantástico, Homem-Aranha, ele criou os Vingadores, Homem de Ferro, Thor, Incrível Hulk, toda essa leva aí de heróis dos Vingadores. Se não foi ele quem criou, ele teve um dedinho ali e fez com que a gente se apaixonasse cada vez mais por esses super-heróis. Foi o Stan Lee também que levou os super-heróis da Marvel pro cinema e pra TV. E eu acho que foi nesse momento que ele conseguiu fazer com que os nerds subissem um pouco de nível, posso dizer assim. Porque antes o nerd, o geek, era visto como uma pessoa mais excluída e tudo mais, e ela se identificava muito dentro dos quadrinhos, principalmente nos quadrinhos do Stan Lee, porque os super-heróis dele são muito humanizados, têm características muito humanas, têm erros, têm falhas, não são perfeitos, mas ao mesmo tempo eles conseguem se virar e salvar o dia. E quando os super-heróis foram pra TV e principalmente foram pro cinema, né, dessa leva de filme dos Vingadores, e se tornou esse grande blockbuster, fez com que o mundo todo olhasse pra esse universo de outro jeito. E aí os nerds já não foram mais assim tão excluídos quanto eram antigamente. Isso é muito legal. E isso tudo é obra do nosso maravilhoso e genioso Stan Lee. E se você não consegue associar o nome à pessoa, você não é muito ligado nessa coisa de super-heróis e tudo mais, toda vez que você assiste um filme da Marvel, você pode reparar que sempre tem a participação de um senhorzinho velhinho muito simpático em pequenas cenas, que são alguns easter eggs que tem dentro dos filmes. E esse velhinho é o Stan Lee, e as participações dele são sempre muito legais, muito engraçadas, às vezes tem até uma importânciazinha na história, é muito legal. Inclusive, após a notícia da morte do Stan Lee, nós soubemos que ele já deixou gravado algumas participações para os próximos filmes da Marvel, então a gente vai ver ele ainda por aí nas telas de cinema. You know, I guess one person can make a difference. Enough said. Stan Lee morreu com 95 anos, muito bem vividos, e vai deixar muita saudade para nós, mas conseguiu deixar pra gente muitas lições através dos seus super-heróis. E eu gostaria de falar de 3 lições que a gente pode ter tirado desses heróis. Claro que existem muito mais, mas essas são as principais que eu consegui ver para falar para vocês. Eu acho que a primeira grande lição é que todos nós, seres humanos, temos falhas. Mas todos nós, seres humanos, podemos ser um herói no final do dia. Para aquilo que a gente quer fazer, para aquela causa que a gente quer apoiar, para nossos problemas do dia a dia. Nós temos falhas, nós temos tropeços, nós temos erros, nós não somos perfeitos. Mas no fim do dia, a gente consegue, se a gente tiver determinação, tiver coragem, a gente consegue vencer as nossas próprias batalhas, os nossos próprios vilões e salvar o nosso dia, como são os super-heróis criados pelo Stan Lee. E a segunda grande lição que o Stan Lee deixou para nós
é saber aceitar as diferenças. Eu acho que o principal exemplo disso são os X-Men, que são as pessoas, os heróis que nasceram com mutações, são os mutantes, e cada um deles é diferente do outro. E eles meio que são excluídos da sociedade, né, nos X-Men, até que eles entram pra escola do Dr. Xavier, do Professor Xavier. E aí, assistindo os filmes, ou se você gosta de ler os quadrinhos, a gente aprende a tolerar as diferenças e a gente vê que as diferenças na verdade são legais. Porque os mutantes, um tem um poder de uma coisa que é muito legal, o Wolverine tem as garras, a Tempestade controla o tempo, o Ciclope tem aquela visão lá de raio laser que acaba com tudo, a Mística, que se transforma nas outras pessoas que ela quer quando precisa e tudo mais, o Magneto, que tem o poder dos metais, o Professor Xavier, que tem o poder da mente. Então, são diferenças que fazem as pessoas não se enquadrarem no normal, mas que são coisas muito legais. E eu acho que é isso que ele quis mostrar com os X-Men, que ser diferente pode ser legal. A sua diferença pode ser o seu superpoder. E isso é uma lição muito legal que ele conseguiu deixar pra nós. E eu acho que por fim, a maior lição que o Stan Lee deixou pra gente vem do seu super-herói mais querido e mais famoso e conhecido por todos, que é o Homem-Aranha, que é a famosa frase que todo mundo conhece, que é: grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Ou seja, a partir do momento que você conquista poder, conquista alguma coisa, você tem muitas responsabilidades atrás disso. É uma coisa que nos remete a qualquer coisa que a gente queira conquistar na nossa vida. Sempre que a gente quer alcançar um passo a mais na carreira, um passo a mais na vida, por exemplo, namorar, casar, ter filhos, cada passo desse te dá poderes. Porém, te traz também grandes responsabilidades. Você está na sua empresa, você entrou lá como office boy, aí você vira assistente, aí você vira gerente, aí você vira diretor. Cada passo desse te dá muitos poderes e também muitas responsabilidades que você tem que se atentar para tudo isso. Porque não adianta só você ter o poder pelo poder. Você tem que ter o poder, saber usar o seu poder e ter responsabilidade ao usar o seu poder para não prejudicar outra pessoa, para proteger quem precisa ser protegido. E tudo isso eu acho que está englobado nessa grande lição que o Stan Lee nos deixou através do Homem-Aranha. Poderia falar aqui inúmeras outras lições que o Stan Lee deixou para nós. Se você lembra de alguma, comenta aqui embaixo pra gente. Ele foi um grande cara que vai fazer muita falta, porém ele vai estar sempre vivo nos nossos corações porque os super-heróis nunca morrem. E como já dizia o seu grande bordão, Excelsior! E até o próximo vídeo. Tchau! Hi, heroes. This is Stan Lee coming at you. Want you to know, Marvel has always been and always will be a reflection of the world right outside our window. That world may change and evolve, but the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. And you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior!